A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar trazendo até vocês mais uma mensagem da graça de Deus, né? Agradeço aí a cada um dos novos inscritos, foram bastante que tem chegado aí e está aí somando com nós, crescendo na graça e no conhecimento. Isso é muito bom, né? Se você ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muitas pessoas têm assistido as nossas mensagens, mas ainda não são inscritos. Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando a gente postar novas mensagens aí no YouTube. Olha o tema nosso nesse final de manhã, aqui na capital mais linda do Brasil, Goiânia, Goiás. Se você não conhece, venha conhecer Goiânia, né? Como conhecer um anticristo hoje, nos dias de hoje? Como conhecemos nos dias de hoje, né? Um anticristo. Como conhecer um anticristo nos dias de hoje? Ah, Ivan, mas nos dias de hoje já tem anticristo? Tem. No passado teve anticristo? Teve. No futuro terá um anticristo? Com certeza terá. Então, nós precisamos saber como que é o procedimento do anticristo. Nós temos que ter esse entendimento. É preciso a gente saber. Algumas pessoas acreditam que o anticristo é um governante de uma nação que quer dominar o mundo. Já surgiram muitos anticristos aí, né? Já falaram que o Papa era besta, já falaram aí que Macron era besta, era um anticristo, e Barack Obama, Donald Trump, já falaram dele também. Mas como que nós, nos dias de hoje, sabemos se é um anticristo ou não? O sistema religioso, eles não têm esse interesse de revelar para você quem é um anticristo nos dias de hoje. Mas nós temos compromisso com a verdade e vamos falar para você quem são os anticristos nos dias de hoje. Primeiro, eu quero que você entenda o que significa anticristo. O que é anticristo? Anticristo é aquela pessoa que se opõe, que é contra Cristo. Esse é um anticristo. Tem algum governo aí que é contra Cristo? Se tiver, ele é um anticristo. Tem alguns religiosos aí que é contra Cristo? Se tiver, ele é um anticristo. Então, isso é só para você entender. Um exemplo aqui, não existe os terroristas que colocam bombas, então tem o esquadrão antibomba, aquele que combate. Então, aquele que é contra, aquele que se opõe. É a mesma coisa de diabo, Satanás, né? É aquele que se opõe, que tem uma ideia ao contrário. Diabo, Satanás, né? Que é um só, é adversário. No caso do anticristo, é aquele que se opõe a Cristo, é aquele que é contra Cristo. Mas nos dias de hoje, quem são os anticristos? Eu estou com a minha Bíblia aqui e peço a você, não assista esse vídeo sem a sua Bíblia na mão. Peço mesmo, não assista. Se você vier assistir depois, pegue a sua Bíblia, dá uma pausa, vai lá, pega ela. Aqui é live, não tem como, né?
e acompanhe na leitura. Faça isso, porque para não ficar só nas minhas palavras. Então vamos lá. Se você já estiver com a sua Bíblia na mão, abra ela em 1 João 4, verso 1 a seguir, que diz assim: Amados, não conhecereis, não creiais, melhor dizendo, perdão, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Preste bastante atenção aqui, pessoal, para que nós possamos transmitir algo bastante claro, bastante assim, para que você entenda. Não basta você ler igual ler um jornal, não. E ter um entendimento superficial, não. Né? Olha aqui, amados, não creiais em todo espírito. Eu te pergunto, que espírito que é esse que João está falando? É aquele espírito invisível? Lógico que não. Porque não tem nenhum espírito invisível aí conversando com ninguém. A menos que você faz parte de uma denominação, um centro de macumba e tal. Aí você vai ver um punhado de espírito falando, ouvir, né? Punhado de espírito aí falando com você. Mas isso é tudo coisa da cabeça, tudo coisa da mente das pessoas. E aqui está dizendo, provai. Esse espírito aqui, abençoado, são pessoas. Você pode estar lendo lá em Apocalipse, que fala aí dos 7 espíritos e tal. Então são pessoas, não é nada invisível. Não tem nada a ver. Esse espírito aqui são pessoas. São pessoas. Né? Então vamos lá. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2 de 1 João 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto o quê? Vamos ver então quais os critérios para que nós conheçamos o Espírito de Deus. Né? Todo Espírito, todo Espírito que confessa que é Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, preste bastante atenção nessa passagem aqui, veio em carne, é de Deus. Então, para que se nós conhecermos se tal Espírito é de Deus, ele tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. E nos dias de hoje, tem alguém que confessa que Jesus veio em carne? Tem muitas pessoas que confessam. Mas logo, logo, eu vou provar para vocês que essa tal confissão não é verdadeira. Que essa tal confissão não é verdadeira. Vamos continuar. Então, para que a gente saiba que o Espírito é de Deus, tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Aí é de Deus. Então vamos continuar. 1 João 4, verso 3. Vamos lá. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, presta bastante atenção, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ou seja, tem que confessar que veio em carne. Mas este é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Olha, Ivan, mas todo mundo hoje sabe que Jesus veio em carne. Isso é conhecido de todos. Mas daqui a pouco nós vamos provar para você que algumas pessoas negam. Algumas pessoas negam que ele veio em carne. Eles não aceitam. Vamos lá. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que vai demorar vir. Né? Vamos ver se é que vai demorar vir. Do qual já ouviste que há de vir.
E eis que está já no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo já estava no mundo naquela época. Já estava no mundo naquela época. E tem alguém esperando, né, o anticristo. Ah, Ivan, mas naquela época era só o espírito, abençoado. Espírito aqui, como eu já disse, são pessoas, né? São pessoas, não tem nada a ver espírito invisível, não tem nada a ver. A Bíblia, ela não foi feita para a nossa linguagem de hoje. Ela fez, a palavra de Deus, a Bíblia não, a Bíblia foi feita pelos católicos, né? Esse livro, Bíblia aqui, ó, esse livro aqui foi feito pelos católicos, mas a palavra que está ali dentro ali, era de Deus. Então, o entendimento deles, a gente tem que entender o seguinte: qual era a ideia que eles tinham, qual era a ideia que João tinha quando ele escreveu essa carta aqui? Qual era o espírito? Quem era o anticristo aqui? Né? Quem era o anticristo? Eu não vou entrar nesse detalhe de quem era, mas aqui ele fala que eis que está já no mundo, já estava lá. Algumas pessoas acreditam que o anticristo ainda vai vir. Vai vir. Não, sempre vai ter anticristo. Teve, tem e sempre terá. Não, mas quando o anticristo, aí eles fazem aqueles filmes do anticristo e hollywoodiano aí, engana meio mundo de pessoas. Mas vamos lá. Então, nós já sabemos que o anticristo, o espírito dele já estava no mundo, né? Verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós. Tem algo em nós, né? Isso falou para eles lá, mas vou referir a nós aqui também, porque nós já temos isso que eu estarei falando aqui logo a seguir. Do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso, falam do mundo. E o mundo não os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Ou seja, então, João ali está se referindo a eles que saíram para levar o evangelho, né? Nisto conhecereis, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, tá muito fácil aqui. Olha, aqui tem uma passagem aqui que falou aqui, ó, maior é o que está em nós. O que está em nós? O espírito de Deus, né, que foi derramado em toda a carne. O que está em nós? Jesus, em João 16:13, ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, quem é que nos conduz à verdade? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, aquele que João falou no verso 4 ali, de 1 João 4, né? Maior é o que está em vós, é o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade. Então, hoje, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Só que algumas pessoas se deixam contaminar por essas coisas do mundo. Eles fogem da verdade. É o espírito do mundo, os costumes do mundo. As pessoas estão muito ligadas a esse mundo. Não querem dar ouvido à verdade, né? Olha aqui o que está dizendo aqui em 1 João 3,8. Agora vamos começar a revelar para você como que é o espírito do engano, né? O anticristo. O anticristo. Preste bastante atenção. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí eu te digo uma coisa, pega essa passagem aqui e outras que eu estarei dizendo aqui e mostra para uma pessoa que está dentro do sistema religioso, fala assim, ó, foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas não, eles não aceitam. Não, o diabo, acontece qualquer coisa errada, é o diabo. O inimigo está furioso. Aí, você está dizendo que foi para isso para desfazer a obra do diabo? Como que... Então, Jesus veio, morreu e não desfez nada. Ele aqui está dizendo para vou ler novamente para você entender. Você está com a sua Bíblia na mão, abençoado? Pegue a sua Bíblia e acompanhe para você ver. Acompanhe. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, ou seja, quem comete pecado é da lei, porque o pecado, no verso 4 de 1 João 3, fala que o pecado era transgressão da lei. Então, quem comete pecado era da lei. A lei que, diabo é um adjetivo, é aquele que se opõe. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. O Filho de Deus tinha um propósito da sua manifestação. Qual foi um dos seus propósitos? São muitos, né? Qual foi um dos seus propósitos da sua manifestação? Para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Se você mostrar isso aí para uma pessoa, não, acontece coisas erradas, é o diabo. Então, Jesus se manifestou e não resolveu o problema, morreu, ressuscitou o terceiro dia e não desfez as obras do diabo. Isso é um absurdo, gente, isso tem que mudar. As pessoas têm que aprender a interpretar a palavra de Deus. Acontece um acidente, é o diabo. Alguém mata alguém, é o diabo. Não, isso ali é a natureza da pessoa. Alguém está roubando, é porque o diabo está fazendo isso. Isso não existe. Aqui está dizendo, para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou não. Ou é mentira. Ou ele vai manifestar ainda. Aqui está dizendo, manifestou, para desfazer as obras do diabo. Acabou, simples. Olha no verso 9 de 1 João 3. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Preste bastante atenção agora, vou comentar. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado. Aí eu te pergunto, abençoado, você nasceu de quem? Quem te colocou no mundo? Quem te colocou no mundo? Eu vou ver se eu me encontro aqui. Vai pensando aí. Vai pensando aí. Quem te colocou no mundo? Enquanto isso eu estou pesquisando aqui, que eu esqueci de... Encontrei aqui. Eu vou ler de novo aqui, pessoal. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus, peca. Ah, mas isso aí está falando de Jesus Cristo? Não, está falando não. Aqui está falando qualquer. Então não é uma pessoa só que é nascido de Deus.
não peca. Mas aí dentro do sistema religioso as pessoas batizam, diz que é lavado, é uma nova criatura, agora o nome foi escrito no livro da vida, mas você pergunta, você tem pecado? Ela fala, tem. Se eu disser que não tem pecado, eu sou mentiroso. Então se você tem pecado, você não é filho de Deus. Porque aqui está dizendo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua semente permanece nele. A semente de quem? Do Criador. E não pode pecar. Eu não posso pecar. Porque o pecado era a transgressão da lei. E Cristo pôs fim na lei. Então não tem como eu pecar. Porque não existe lei para mim transgredir mais. A lei de Moisés, que era o diabo, que era a opositora, que era contrário à vontade de Deus, ela sim fazia as pessoas pecarem. Então, se você, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Nascido como? Nós vamos saber agora. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar. Eu não posso pecar, porque eu não sou nascido da lei. Né? Eu já nasci no reino eterno. Porque é nascido de Deus. Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, nisso se manifesta os filhos de Deus, nascido de novo. Né? Aqui, esse contexto aqui que está sendo dito aqui, está se referindo àquela época. Mas nós hoje, nós já nascemos hoje dentro, no reino de Deus. Qualquer hora eu vou falar acerca do reino. Então nós já nascemos no reino. Mas as pessoas no sistema, não, nós temos pecado. Aqui está dizendo no verso 10 de 1 João 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí eu te pergunto mais uma vez, se diabo tinha filho, quem era a mãe? Como que ele gerou esses filhos? Como assim? Não fica difícil, abençoado, para você entender isso daqui? A menos que você leia como se lê um jornal sem prestar atenção em tudo. Jesus disse, examinai as escrituras, examinai. É para você pesquisar, analisar com detalhe, com profundidade no assunto. Com profundidade. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é filho do diabo, gente? Quem o diabo pôs no mundo? Esse diabo que o sistema prega? Como assim? Nisso são manifestos os filhos de Deus. Nós sabemos que tudo foi Deus que colocou no mundo. São manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como assim? Quem é a mãe, então? Esse diabo. Quem o diabo pôs no mundo? Quem o diabo gerou? O que eu queria é que um pastor viesse aqui e me explicasse isso. Já que eles acreditam tanto em diabo. Quem que o diabo gerou? Quem? Aqui está dizendo. Quem é a mãe dos filhos do diabo? Entendeu? O que está dizendo aqui, pessoal? Nisso se conhecerão os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus é aqueles que são nascidos do Espírito. São aqueles que nasceram no Espírito. Aquele que Cristo gerou novamente. Entendeu? São aqueles que Cristo gerou novamente. E quem são os filhos do diabo? São aqueles que nasceram debaixo da lei. São aqueles que estão enraigados na lei de Moisés, que não aceitou a mensagem de Cristo. Aqueles que negaram Cristo, né? Aqueles que negaram, aqueles judeus da época lá, que rejeitou Jesus, os religiosos da época, que não aceitaram Jesus levando ele à morte,
Esses são os filhos do diabo. Porque eles eram extremamente zelosos quanto à lei de Moisés. E quando Jesus chegou trazendo boas novas, eles não aceitaram. Não, nós temos a lei, na lei de Moisés isso, na lei de Moisés aquilo. Então eles são os filhos do diabo, ou os filhos da lei de Moisés. Simples assim. Você quer saber quando? Aí muitas pessoas falam, não, você tem que nascer de novo, né? Você tem que ser batizado para ser uma nova criatura. Ainda naquela época, olha o que Pedro disse, né, a um dos seus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Naquela época, Cristo morreu, desceu à sepultura, ressuscitou, subiu aos céus e ele gerou todos aqueles que estavam debaixo da antiga aliança. Ele gerou de novo no Espírito. Ninguém mais é filho do diabo. Ninguém mais é filho da lei. Nós não nascemos debaixo do pecado. Nós não nascemos debaixo da lei de Moisés. As pessoas recusam aceitar isso, mas é fato. É fato. Gálatas, né? 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam, ou seja, para resgatar os que estavam, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Ou seja, só foi recebido a adoção de filho, você só recebe a adoção de filho quando você aceitar que você não está debaixo de lei. Mesmo você não querendo, mas nós já nascemos pertencendo à família de Deus, né? Então, 1 Pedro 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Gerou quem? Eles que estavam debaixo da antiga aliança. Mortos em pecado, gerou novamente, né? Para a viva esperança pela ressurreição, ou seja, foi na ressurreição. Então, se você hoje dizer que tem pecado, mesmo você tendo batizado nas águas, tomado Santa Ceia, cumprir praticamente todos os requisitos do sistema religioso, se você disser que tem pecado, e eles falaram, não, você batizou, agora você é uma nova criatura, você nasceu de novo, está mentindo para você. Porque aqui, está falando que o nascer de novo foi na ressurreição, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o nascer de novo foi na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não quando você é mergulhado em um tanque com água, uma piscina, um ribeirão, uma lagoa, uma poça de lama. Não é. Olha aqui. Como conhecer, né? O tema da nossa mensagem. Como conhecer um anticristo nos dias de hoje. Pergunta para uma pessoa, abençoado, antes de qualquer coisa aqui, né? Anticristo não é um ser maligno. Não é um ser. O anticristo é algo invisível. Não é.
O anticristo é um governador. Não é só um governador. Não é só um presidente. Não é um... O anticristo é aquele que é contra a verdade. Aquele que é contra. E se você é contra o que eu vou ler agora, você é um anticristo. Se você é contra o que eu irei ler agora, você é um anticristo. Abra sua Bíblia aí, ó. Hebreus 2,14. Isso aqui, muita gente não aceita. E visto como os filhos, nós, espírito, participam de carne e de sangue, também ele quem? O próprio Deus, né? Manifestou em carne e sangue. Participou das mesmas coisas aí, ó, carne e sangue, para que pela morte, foi pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. Por que ele tinha o império da morte? Porque na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, né? Quem transgredisse a lei de Moisés em alguns pontos, essa pessoa, né, morria apedrejado. A alma que pecar, essa morrerá. Isso era a lei de Moisés. Então, o próprio Deus revestiu-se em carne e sangue na pessoa de Jesus de Nazaré, aqui na terra, para desfazer a obra do diabo. Tinha muitos propósitos, né, da vida dele aqui. E um deles é esse aqui, ó, aniquilar o diabo na sua morte. Então, se você acha que ainda existe diabo, você está dizendo, Cristo não morreu e não aniquilou o diabo. Então você está se opondo. Infelizmente, você é um anticristo. E é assim que nós conhecemos o anticristo. Essa pessoa pode ser até uma pessoa boa, amiga da gente, uma pessoa de boa índole, mas ela está negando, ela está sendo um anticristo, porque elas não aceitam isso aqui, ó. Jesus, o próprio Deus manifestou em Jesus de Nazaré, né? Desfez as obras do diabo. Hebreus 2,14, aniquilou o diabo na morte. Aí você diz ainda que tem diabo. Se você disser isso daí, você não está confessando que ele veio em carne. Você está negando, porque aqui disse claramente, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, o próprio Deus, participou das mesmas coisas, ou seja, manifestou em carne e sangue. Vocês lembram que lá no começo, né, fala de confessar, né? Olha aqui, no comecinho aqui, 1 João 4, 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se você não confessa que ele veio em carne e aniquilou o diabo, você é um espírito do anticristo. Você é um anticristo, só lamento. Não que você seja uma pessoa má. O que acontece é que você está sendo induzido por esses falsos doutores da lei. Infelizmente. Outra passagem aqui, que as pessoas negam Cristo, né? Vou ler algumas aqui. Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, estão negando Cristo. Nós já nascemos no reino. Nós nem precisamos ser batizados. Eu não vou nem dizer que nós já nascemos batizados, mas posso até falar isso para ficar mais claro para você entender. Já nascemos no reino. E as pessoas estão batizando por aí até hoje. E aqui fala que o batismo foi na morte. Ah, mas Jesus batizou. Batizou.
Mas olha o que ele disse aqui em Lucas 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Aí João já não tinha batizado ele no Rio Jordão? Aí ele disse aqui, ó. E como me angustio até que venha cumprir-se. Então, abençoado, o batismo verdadeiro foi na morte. E não na piscina, nem no lago, nem no rio, nem em canto nenhum. Se você não aceita essas verdades, o espírito do anticristo está em você. Ou seja, aquele comportamento de pessoas que se opõem ao Senhor está em você. Simples assim. Hebreus 10:19 a seguir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, isso aqui é Paulo falando aos hebreus. Jesus de Nazaré era o caminho. Só que ele morreu e ressuscitou e inaugurou um novo caminho através do véu, através de sua carne. Nós temos acesso ao Pai. Continuando, olha o que ele disse aqui no verso 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Temos um grande... Então, quem é o nosso sacerdote? Né? Vou dizer assim para você entender, é Cristo. Mas hoje nós já estamos no reino. Cristo já entregou o reino ao Pai, né? E ele está reinando eternamente. 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não é essa água não. Aí, tá vendo? Tá falando de água. Tem que tomar banho lá na piscina, tem que ser batizado. Não é essa não. Água limpa. Retenhamos, seguramos, né? Firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. As pessoas, abençoados, negam Cristo o tempo todo. As pessoas não aceitam o que foi feito na cruz. Estão negando a todo instante. Não aceitam. Aceita Jesus e se torna uma nova criatura. Não tem nada a ver. Hoje, nós falamos aí, né? Como conhecer um anticristo nos dias de hoje. Pega Hebreus 2,14, mostra para eles, para essas pessoas, se elas confessar que aquilo ali é verdade, não é um anticristo. Pega 1 João 3, 9, e diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aí eles vão falar que tem pecado. Isso é o espírito do anticristo. Por que que diz? Ó? Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar. Não pode pecar. Porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos, verso 10, nisso são manifestos os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos da lei e os filhos da graça. São manifestos. Né? Ah, mas você tem que ser batizado para, né, ser filho de Deus. Aí você pega a 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, na ressurreição dentre os mortos. Então, quem negar isso aqui, pode ter certeza, esse é um anticristo. Fácil assim de entender.
Quando você mostra o que está escrito aqui, já fomos batizados, já foi aniquilado, já nascemos de novo. Fala assim para você entender. As pessoas que negarem isso aí é um anticristo, porque está escrito, ok? Se essa mensagem foi boa para você, se ela pode ser boa para alguém, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário para que o canal cresça. Agradeço aí os novos inscritos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos aí crescer na graça e no conhecimento, ok? Tenham todos uma excelente tarde, uma excelente terça-feira a todos vocês. Graça e paz, graça e paz.